Muito tempo atrás, a humanidade havia se afastado de Deus. As pessoas haviam se tornado egoístas, violentas e a maldade se espalhara por toda a terra. Deus observava com tristeza o rumo que a criação tomara, pois ele havia sonhado com um mundo de bondade e harmonia. Mas em meio à corrupção e ao caos, havia um homem que ainda caminhava com Deus: Noé. Ele era justo e fiel, diferente dos que o cercavam. Deus viu em Noé alguém com quem poderia confiar seu plano, e então tomou uma decisão difícil, mas necessária. Ele limparia a terra para dar à humanidade uma nova chance. Para isso, escolheu Noé e sua família, que seriam a semente de um novo começo. Deus então falou a Noé e revelou seu plano. Disse-lhe que enviaria um dilúvio, um grande e poderoso dilúvio que cobriria toda a terra. Mas antes disso, Noé deveria construir uma arca, uma embarcação de madeira imensa, para abrigar a ele, sua família e uma dupla de cada espécie de animal. Deus deu instruções detalhadas. A arca deveria ter 3 andares, e suas medidas específicas seriam de 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Esse seria o refúgio seguro para o plano de Deus. Noé, mesmo sem compreender totalmente o propósito de tudo aquilo, confiou nas palavras divinas. Com fé e dedicação, começou a construção da arca. O trabalho era árduo e exigia tempo e esforço, mas Noé seguia sem hesitar. Enquanto isso, as pessoas ao redor zombavam e desprezavam sua missão. Elas não acreditavam em um futuro julgamento e continuavam com suas vidas, ignorando os sinais. Contudo, Noé perseverou, sabendo que a vontade de Deus estava acima do entendimento humano. Quando a arca estava finalmente pronta e todos os animais e a família de Noé haviam entrado, o céu ficou carregado de nuvens, e então uma chuva forte começou a cair. Essa não era uma chuva comum, ela era intensa e parecia sem fim. Durante 40 dias e 40 noites, a água desceu do céu e brotou da terra, até que as cidades, os campos e as montanhas foram completamente submersos. A arca de Noé navegava sobre as águas, enquanto tudo ao redor havia desaparecido nas profundezas. O som da chuva, o balançar das ondas e o silêncio dos animais criavam um ambiente de tensão e introspecção. Dentro da arca, Noé e sua família viviam momentos de fé e confiança. Não podiam ver o que havia além das águas, mas confiavam que Deus estava guiando sua jornada. Aqueles dias e noites de isolamento serviram como um período de renovação para a terra e também para os corações que estavam a bordo. Era o início de uma criação purificada, de uma aliança renovada entre Deus e a humanidade. Depois de muitos dias, as águas começaram a baixar lentamente, e a arca finalmente repousou sobre as montanhas de Ararat. Noé soltou uma pomba, e após algumas tentativas, ela retornou com uma folha de oliveira no bico, sinalizando que a terra começava a ressurgir das águas. Era o momento de um novo começo. Quando a terra estava seca, Deus instruiu Noé e sua família a saírem da arca. Com gratidão, Noé ergueu um altar e ofereceu sacrifícios em louvor a Deus, que então falou com ele e fez uma promessa sagrada. Deus colocou um arco-íris nos céus e disse: "Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. Nunca mais destruirei toda a vida com um dilúvio." O arco-íris tornou-se um símbolo eterno da misericórdia de Deus e de sua promessa de proteger e renovar a criação. Cada vez que olhassem para o céu e vissem o arco-íris, Noé e sua descendência lembrariam da fidelidade e da aliança de Deus, que estaria sempre com eles, oferecendo um futuro de paz. A história de Noé e o dilúvio traz à tona profundas reflexões sobre a natureza humana, a justiça divina e a importância da fé. Noé é um exemplo de alguém que, mesmo em meio a uma sociedade que se distanciara de Deus, permaneceu fiel, mantendo sua integridade e obediência aos mandamentos divinos. Ele nos ensina que, mesmo quando estamos rodeados por dificuldades e pressões, a fé pode ser nossa âncora e nossa luz. Noé enfrentou o descrédito,
as críticas e a zombaria daqueles que o rodeavam. Ao aceitar o chamado de Deus, ele demonstrou coragem para seguir o caminho da verdade, mesmo sem entender plenamente o propósito de tudo o que fazia. Isso nos lembra que muitas vezes em nossa própria jornada também somos chamados a confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos completamente seus planos. Em nossa vida, podemos nos deparar com situações em que a escolha pela verdade e pela justiça nos torna diferentes, mas é nesse ponto que encontramos o verdadeiro propósito da fé, a confiança inabalável no amor e na sabedoria de Deus. O dilúvio, por sua vez, representa o simbolismo da purificação. Deus não destruiu o mundo por vingança, mas para dar à criação uma nova chance, uma oportunidade de viver em harmonia e em proximidade com Ele. Este ato de renovação nos faz lembrar que, mesmo quando cometemos erros ou nos afastamos, sempre temos a oportunidade de recomeçar. Assim como a terra foi purificada para renascer, nós também podemos encontrar em Deus um caminho para nos reconciliarmos com o que é bom, justo e verdadeiro. O arco-íris, então, é a promessa de Deus de que Ele estará sempre conosco, que jamais abandonará a humanidade, independentemente das circunstâncias. É um sinal da aliança de Deus com a criação, uma promessa de amor eterno e misericórdia. Cada vez que o arco-íris surge no céu, ele nos convida a lembrar que, mesmo em meio às tempestades, a graça divina está ao nosso lado, trazendo a esperança de novos começos. A história de Noé e o dilúvio, portanto, é muito mais que uma narrativa sobre destruição. É uma mensagem sobre a perseverança, o renascimento e a fidelidade de Deus. Ela nos convida a refletir sobre nossa própria vida e a perguntar: em meio aos desafios que enfrentamos, estamos sendo fiéis ao nosso chamado? Como Noé, estamos confiando em Deus para nos guiar, mesmo sem ver o caminho completo? E, sobretudo, estamos lembrando que após toda tempestade, Deus nos oferece o arco-íris, o símbolo de que a luz sempre retornará. Noé nos ensina que a fé não é apenas uma crença, mas uma ação que envolve entrega, paciência e esperança. Assim, que possamos ser inspirados por sua jornada e pelo amor incondicional de Deus, confiando que, independente das provações, Ele sempre oferece um novo começo para todos nós. Que possamos ver o arco-íris como um convite à renovação de nossa própria aliança com Ele, e como um lembrete de que, mesmo nas noites mais escuras, a promessa de Deus está sempre lá, aguardando o amanhecer.